Então, voltando àquela nossa conversa que a gente estava tendo aqui, quando eu fui lembrado da formatura, quem aqui já competiu, né? E eu vou fazer outra pergunta aqui. Quem aqui já foi num estádio de futebol lotado, torceu? É bom estar lá? É bom, né? Ir para um estádio, é uma experiência muito legal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem está na arquibancada, ele pode motivar quem está jogando. Mas no final das contas, só quem pode ganhar o jogo é quem está jogando, é quem está no jogo. Amém? E eu acredito de todo o coração, eu não sei se você já teve a experiência entre estar na arquibancada, se você já fez as duas coisas. Você já esteve na arquibancada e já esteve dentro do campo. Escute, por favor. Eu acredito de todo o coração que nenhum de nós foi salvo por Jesus, resgatado por Jesus, para ser a vida inteira um espectador. Eu acredito que Deus te chamou para você botar a camisa e entrar no campo e fazer parte do jogo. E que jogo é esse que eu estou falando? Existe um jogo aonde o prêmio, sabe o que é? São vidas eternas. Existe um jogo cujo prêmio o próprio Jesus deu a sua vida na cruz. O jogo é ir e pregar o evangelho a toda criatura. O jogo é fazer discípulos de todos os povos e de todas as nações. Então qual é o jogo? O jogo é a transformação do mundo. O jogo é você se envolver para que através da sua vida outras vidas sejam alcançadas e transformadas. É disso que eu estou falando. E pensando nisso, eu acredito de todo o meu coração que todo homem e toda mulher salva por Jesus. Quem já foi salvo por Jesus aqui? Levante sua mão. Todo salvo deve servir. Repete comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Todo salvo deve servir. Por quê? Porque o serviço é o transbordar do amor de Jesus nas nossas vidas. O serviço é o transbordar do amor de Jesus nas nossas vidas. Eu estou tão conectado a Jesus, eu estou tão próximo dele, que eu não consigo me conter. Eu tenho que compartilhar, gente. Escute, você não é um fim, você é um meio. O que Deus derramou na sua vida, o que Deus te entrega não pode acabar em você. Você não pode guardar e achar que você é o final. Você é o meio, você é o canal. Deus quer usar você. Agora preste atenção aqui no texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Preste atenção, diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de quem? Diga, o modo de pensar. Gente, nós devemos pensar igual Jesus, é o que a Bíblia está dizendo. Amém? E aí no versículo 6 ele vai dizer assim, ó: que apesar de ser Deus, quem Jesus era, gente? Quem Jesus era? Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é o título que você carrega? Qual é a função que você tem? Qual é o teu status social? Tem algum Deus aqui? Tem algum Deus aqui? Tem não. Mas a Bíblia vai dizer que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Outra tradução vai dizer assim: ele não considerou que o fato de ser Deus era algo que ele deveria apegar-se. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que apesar dele ser Deus, glorioso, poderoso, servido por anjos, ele entendeu que ele poderia se fazer homem, assumir forma de servo e lavar os pés de pessoas simples como eu e você. Então, se Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele serviu. Gente, presta atenção. Você já prestou atenção que
Para pessoas pequenas e medíocres, quando ela está servindo em uma tarefa simples, para ela é humilhante. Mas quando o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele pega uma bacia de água e pega uma toalha e começa a lavar os pés de pescadores, aquilo vira algo poderoso, uma lição extraordinária. Sabe por quê? Porque aonde tem grandeza de verdade, servir de forma simples potencializa ainda mais a sua grandeza. Ei, gente, presta atenção. Você precisa entender, Jesus serviu e eu e você devemos seguir o modelo de Jesus. Versículo de número 7 diz assim, ó: antes o que ele fez? Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se semelhante aos homens, assumindo a forma de servo, esvaziou-se a si mesmo. O que é? Preste atenção. Quem quer receber mais de Deus aqui? Você quer receber mais de Deus? Esvazie-se de si mesmo. Para receber mais de Deus, você tem que se esvaziar. E servir é uma forma de se esvaziar. Servir é uma forma de me manter nos eixos, porque nós somos, por natureza, arrogantes e soberbos. A nossa natureza é querer a glória, ser os caras. A nossa tendência é essa. Servir é uma maneira de se esvaziar. Eu estou me derramando. Aí Deus olha para o teu coração e a Bíblia vai dizer: e por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é acima de todo nome. Escute, o serviço te prepara para a exaltação de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: quem quiser ser grande no meio de vocês, sirva a todos. Porque o segredo da influência está no serviço. Quanto mais eu sirvo, maior eu me torno. Quanto mais eu sirvo, mais influente eu me torno. Diga comigo: serviço é um antídoto para arrogância e para soberba. Preste atenção, irmão. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo uma cruzada evangelística, alguns anos atrás, num lugar muito chique, chamado Cacau Pireira. E eu estava ali no Cacau Pireira, e a gente pregou a palavra ali, vidas foram alcançadas por Deus. E no final, eu estava vendo ali o pessoal desmontando ali o palco e o som e tudo, aquela confusão de final de evento. E aí, eu estava lá assim com cara de trouxa, olhando, doido para acabar, para me vir embora. Aí do nada chegou um sujeito do meu lado assim. Aí ele bateu no meu ombro, forte assim, sabe? Eu pensava: meu Deus, quem é esse cidadão? Bateu forte no meu ombro, perguntou: quem é o organizador deste evento? Eu pensava que era a polícia, sabe? Alguém assim para reivindicar alguma coisa. Eu até afinei. Não, moço, isso aqui foi uma igreja lá de Manaus que fez e a gente aqui organizou. Eu sou uma das pessoas que cooperaram no evento. Ele olhando para mim assim, com aquela cara de desprezo. Você me conhece, rapaz? Você me conhece? Eu digo: não, senhor, não, meu senhor. Conheço não, senhor. E quem é você? Você tem certeza que não me conhece? Todo mundo me conhece. Eu digo: não, eu não lhe conheço. Eu sou o missionário Canela de Fogo. Ele falou para mim. Aí eu não podia perder a oportunidade, né? Aí eu olhei para ele. Aí eu disse: eu não acredito que eu estou falando com o missionário Canela de Fogo. Eu vim aqui só para te ver, cara. Fulano, traz a caneta e o papel. Me dá um autógrafo. Gente, eu passei 5 minutos enchendo a bola do Canela de Fogo. Ele foi para casa desse tamanho, inchado, feliz da vida. E sabe o que eu aprendi com Canela de Fogo? Que o orgulho e a soberba é igual ao mau hálito. Todo mundo sente e zomba e diz: tá podre. Mas o cara que está catingoso não sente nada.
E se tem um Cepacol é antigo, Listerine. Se tem um Listerine para o mau hálito da soberba, é você servir. Porque quando eu sirvo, eu me esvazio. Quando eu sirvo, eu estou dizendo, cara, eu tenho prazer em ser gente, eu amo pessoas, eu deixo meu cargo, minha função, minha grandeza no cabide aqui, e eu vou lá lavar os pés de quem está precisando, eu vou cuidar do doente, eu vou amar pessoas, eu vou me doar por pessoas. É isso, é sobre isso. É se parecer com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Porque você deve servir. Você deve servir porque a fé sem obras é morta. Diga comigo, a fé sem obras é morta. Escute, um salvo não servir é tão antinatural quanto um peixe não nadar. Um salvo não servir é tão antinatural quanto um pássaro não voar. Porque o salvo foi salvo para servir. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 17... O apóstolo Tiago disse assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. Diga comigo, a fé. A evidência da fé são as obras. Ok? Segunda coisa, por que você deveria servir? Sabe por quê? Porque Jesus mandou e você possui a natureza dele. Ele habita em você. Jesus mandou você servir. No dia que Jesus lavou os pés. Gente, eu estou indo para Moçambique quarta-feira. E aí eu não entendia muito bem como é que é esse negócio de lavar pés. Eu fui numa aldeia lá no meio do mato. E aí quando eu entrei na casa para comer, porque eu era o missionário Canela de Fogo lá na casa, né? E aí o pessoal me receberam com muita honra, numa casinha muito humilde, muito simples. Gente, pegaram o servo mais, o mais orelha seca da casa. E mandaram, pegue a água para lavar as mãos e os pés do missionário, porque lá não tinha pia. E aí, eles pegaram aquela água, e aí lavaram minha mão, lavaram meus pés. Eu percebi que era a pessoa mais simples da casa, ele nem levantava a cabeça, ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ele nem me olhava. A pessoa que lavou os meus pés e as minhas mãos. Gente, isso é tradição dos povos mais antigos. E é nesse contexto que o Jesus e os 12 chegaram do deserto, todo mundo com os pés sujos, e eles iriam jantar, e um estava jogando para o outro. Quem que vai lavar o pé? Pedro era grande demais para lavar o pé do outro. Judas era muito bom de matemática para lavar o pé do outro. João era muito próximo de Jesus para lavar. Todo mundo era muito grande ali. Aí Jesus pega a toalha e começa a lavar os pés de um por um. Eles ficam profundamente constrangidos. E aí, quando Jesus acaba de lavar os pés de todos eles, ele fez o papel do servo mais humilde. E aí em João capítulo 13, do versículo 12 ao 15, diz assim. João capítulo 13, do versículo 12 ao 15. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Escute, servir não é abrir mão da grandeza que você tem. Servir não é se desvalorizar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele dizia, eu sei a grandeza que eu tenho. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sei quem eu sou, eu tenho grandeza. Agora, os grandes devem ser exemplo no serviço. Quanto maior a grandeza, o coração deve transbordar mais e mais de amor, porque a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Amém? E aí ele pergunta,
Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns aos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém, gente? Ei, gente, você está lascado. Você vai ter que lavar o pé do Judas. Aquele dedão encravado que tu queria cortar. Jesus lavou o pé de Judas, lavou o pé de Pedro. Ele lavou os pés de Judas para Judas depois caminhar até a casa lá dos sacerdotes para receber as 30 moedas. Então servir, e aqui está um paradoxo do serviço, porque o servir não é sobre quem a pessoa é sobre quem eu sou em Deus, é sobre a minha missão de vida. Servir João é fácil, João é carinhoso, é amável. Servir o ladrão do Judas e o traidor é difícil. Então quando eu sirvo quem não merece, eu estou honrando mais ainda a Deus. Às vezes, escute, às vezes nós amamos e servimos pessoas que não merecem. Eu vou te dizer uma coisa para você ficar bastante triste. Existem pessoas que você vai fazer e nunca vai receber nada delas. Você nunca vai ser reconhecido e recompensado por elas. Mas escute, de Deus você não escapa. Tudo que você plantar, ainda que não seja naquele campo, Jesus nunca colheu nada de Judas, mas Jesus conquistou o coração de milhões e milhões de pessoas. Então às vezes você planta numa pessoa e não colhe nela, mas você vai colher de Deus. Ei, e não nos cansemos de fazer o bem, porque nós colheremos se nós não desanimarmos. Você vai colher, Deus vai honrar. Deus está vendo a tua bondade. Não desanime de ser bom, não desanime de fazer o que é certo. Deus vai honrar você. Se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Escute, porque você deve servir? Porque essa é a maneira mais poderosa de dizer para alguém: Jesus ama você. Ei, uma coisa, eu mandar um áudio para quem está doente e dizer assim: ó, estou sabendo que está doente, vou orar por você aqui na minha casa. Jesus ama você, vai passar, vai dar tudo certo. Outra coisa é eu saber que a pessoa está doente, eu passar na drogaria, comprar remédio, ir para a casa dela e dizer assim: eu trouxe remédio para você. Eu senti de Deus de passar o dia lhe servindo na sua casa hoje. Eu vou orar com você e vou tirar o dia para cuidar de você hoje aqui. Ela vai dizer assim: cara, Jesus realmente me ama, Ele se importa comigo, porque Ele me abraçou através de você. Ei, Deus quer usar o teu braço, a tua mão para ser a mão de Jesus. Deus quer usar a tua boca para ser a boca de Deus. Deus quer usar os teus recursos como recursos de Deus. Ah, meu irmão, é sobre Jesus, é disso que nós estamos falando. Essa é a maneira mais poderosa de dizer a alguém: Jesus te ama. Jesus disse em Mateus 25, do versículo 34 em diante, Ele vai dizer assim, ó: então o rei dirá aos que estiverem aonde? À sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quem quer estar nesse dia aqui? Quem quer fazer parte desse time? Ei, vocês vão receber a herança, vocês vão ser premiados, vocês vão ser recompensados. O que essa turma fez? Vamos lá, o que eles fizeram? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Versículo 36. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive doente, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Eles ficaram surpresos. Os justos lhe responderão: quando, Senhor, te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. E todos os outros, versículo 39, ele vai dizer assim: o próximo.
O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim vocês fizeram. Ei, meu irmão, você está me ouvindo? Olhe para mim, não desanime. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, você vai receber de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. O reino de Deus é para você. Amém. A recompensa de Deus é para você. Diga amém. Ei, sabe por quê que você deve servir? Porque você carrega o amor de Jesus e você precisa transbordar esse amor. Escute. Tudo aquilo que não transborda seca e morre. Você está me ouvindo? Lá em Israel tem um rio chamado Mar Morto. Um mar chamado de Mar Morto. Qual é a característica desse mar? Ele recebe todas as águas de Israel, desaguam nele. Ele recebe tudo de todo mundo, mas não dá nada para ninguém. Ele é o goelão lá. Ele recebe tudo. Ele tem duas características. Ele não tem vida nenhuma e ele está secando. A tendência é em 30, 40 anos ele acabar de virar história. Sabe o que eu aprendo? Quem só recebe e não transborda, vai secar e vai morrer. Escute, vou te lembrar mais uma vez. Você não é o fim, você é um meio. Deus derrama para você transbordar. Se você tem o amor de Jesus, você precisa transbordar o amor de Jesus. Diga amém. Então você precisa entender isso. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 4, diz assim, ó. Preste atenção. Você que é espiritualzão, poderoso, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como símbolo, como sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Ele está dizendo, ó, espiritualidade sem amor não passa de barulho. Versículo de número 2, ele vai dizer, ó, se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanha, mas não tiver amor, nada serei. Versículo 3, ele vai dizer, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo, para que eu tenha do que me gloriar, ou seja, ele está ajudando pessoas, mas não é movido por amor, é por interesse. Ele quer se gloriar, ele quer aparecer. Ele está dizendo, ó, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Escute, o combustível que faz o serviço valer a pena é o amor de Deus. E quem está cheio do amor, transborda amor. E Deus quer que você transborde em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim, a função. Diga mais alto, diga. Talvez você esteja se perguntando, pastor, eu quero servir. Aonde? Já passou essa pergunta na sua cabeça? O que Deus quer que eu faça? Alguns indicativos importantes aqui. Eu não vou dizer exatamente. Porque a melhor maneira de descobrir o que Deus quer que eu faça é fazendo. Esse jeito é infalível. Eu faço aqui, não gosto, faço ali, não gosto, encontro alguma coisa que eu vou gostar. É assim que você encontra. Amém? Agora vamos lá. Algumas coisas, diga comigo, Deus me fez e jogou a forma fora. Não, diga mais uma vez, diga, Deus me fez e jogou a forma fora. Literalmente, irmãos. Você é único. Amém? Você é único. Escute, a função determina o formato. Então, para a área que Deus quer te usar, Ele te formatou para isso. E o que te forma? O que compõe a tua forma? Vamos lá, número 1, a sua formação espiritual. Quais os dons que você recebeu de Deus? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5, na linguagem de hoje, diz assim, ó. Diz assim, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Versículo 5, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é quem? É o mesmo. Então, formação espiritual, quais foram os dons que o Senhor te deu?
né? Aquilo que é do Espírito, aquilo que o Senhor te entregou na sua vida. Segunda coisa que indica a área que Deus quer te usar. Provérbios 27, 19, na linguagem, na NVI, por favor. Preste atenção, na NVI, diz assim: como a água reflete o rosto, assim o quê? O coração reflete quem somos nós. Segundo indicativo da área que Deus quer te usar, o teu coração. A Bíblia fala que assim o coração reflete quem somos nós. Você sabia que nenhum coração no mundo bate igual? Cada coração tem o seu próprio compasso, tem uma batida única. Existem coisas que tocam teu coração que não tocam o meu. Aquilo que te toca, aquilo que te emociona, aquilo que te inspira, é um sinal da área que Deus quer te usar. O que te incomoda? O que gera dor em você? O que gera paixão em você? O teu coração fala muito sobre as áreas que o Senhor deseja te usar. Quem está me entendendo, diga amém. Servir aonde está o nosso coração proporciona duas coisas importantes: entusiasmo e eficiência. Outra coisa, marcas das áreas que o Senhor deseja te usar. Diga comigo, recursos pessoais. O que é isso? Habilidades adquiridas durante a vida, experiências acumuladas, aprendizados. Escute, meu irmão. Existem coisas que você aprendeu, que talvez o cão te ensinou. Você aprendeu para o mal. E Deus vai usar isso para a glória dele. Você está me ouvindo? Então assim, o que você tem de experiência, de aprendizado? Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12, 6. Na linguagem de hoje, diz assim, ó. 1 Coríntios 12, 6. Na linguagem de hoje vai dizer assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Olhe para mim, essa habilidade que você tem foi Deus que te deu. Tem gente que tem habilidade para falar, tem gente que tem habilidade para cantar, tem gente que tem habilidade atlética, tem gente que tem habilidade artística, tem gente que tem habilidade de fazer negócio, e tudo vem de Deus. Olhe para mim, meu irmão, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na tua cabeça: Deus não quer que todo mundo vire monge e viva dentro de uma igreja, não. Deus quer que você seja um missionário, sal e luz na área da sua atuação. Esse é o seu campo missionário, é aí que Deus quer te usar. É nessa área que o Senhor Deus quer te usar. Quem está me entendendo, diga amém. Olha algumas habilidades na Bíblia aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Leia comigo aí na NVI, preste atenção. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, na NVI está escrito assim. 8, 18, tá? Diz assim: antes, lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que o quê? É Ele o quê, gente? Quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Olhe para mim, meu irmão. Tem gente que Deus deu uma capacidade de produzir riqueza. É de Deus. Onde você toca, a coisa arrebenta. Foi Deus que te deu, meu amigo. Amém? Então isso é uma capacidade de Deus, e você precisa transbordar isso. Porque preste atenção, você que recebeu de Deus capacidade de produzir riqueza, vou te lembrar mais uma vez: você não é um fim, você é um meio. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Com grandes conquistas vem grandes responsabilidades. Já dizia lá o Homem-Aranha, não é isso? Com grande não sei o que vem poder, é isso. Então, gente, e isso é muito importante você entender. E por último, preste atenção, para a gente concluir essa mensagem. Que áreas talvez o Senhor espera que você o sirva? Que áreas o Senhor deseja te usar? Diga comigo, áreas de experiência. Como assim? Experiências dolorosas. Diga comigo, a minha dor é um sinal de um chamado. Sua dor esconde uma missão. Aquilo que te faz chorar e que te fez chorar
é aonde Deus vai te dar autoridade para curar. E eu não estou dizendo isso, não, é a Bíblia que diz, 2 Coríntios 1,4. Na NVI diz assim, ó. 2 Coríntios 1,4 vai dizer que nos consola em todas as nossas tribulações. Quem já foi consolado por Deus nas suas tribulações aí? Que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Olhe para mim, Deus vai curar você. E nessa área, que onde o ferro quebra, quando solda, nunca mais quebra ali, né? É assim que vai ser na sua vida. Você vai se transformar numa força tremenda nessa área. É no relacionamento, Deus vai te usar para curar relacionamento. Eu me lembro que uma das áreas que eu mais sofri na vida foi na área da paternidade. E uma das áreas que mais Deus me usa para curar é na área da paternidade e da orfandade. Gente, Deus vai curar você. E Deus vai te levantar. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar.